Five Nights at Freddy's, um jogo de terror simples com mecânica point and click que conquistou a atenção de todos quando o jogo foi lançado em 2014. Uma pizzaria, robôs animatrônicos que te perseguem, crianças desaparecidas e um assassino. Foi com isso que Scott Cawthon conseguiu criar uma franquia de 10 jogos. E foram 10 jogos durante 7 anos. Isso não é pouca coisa não. E algumas semanas atrás saiu um novo FNAF. O FNAF Security Breach. Um FNAF completamente novo, com uma mecânica completamente nova, que podemos dizer que foge completamente dos FNAFs anteriores. Não é mais um jogo de terror point and click. É o primeiro jogo onde de fato você é perseguido pelos animatrônicos, você tem que fugir deles, se esconder deles. Nós podemos dizer que FNAF Security Breach foi um projeto inovador e ambicioso, mas infelizmente nós também podemos dizer que ele é um projeto que fracassou. Ele decepcionou muito no que se propôs a fazer. FNAF Security Breach se propôs a ser um jogo de terror survival horror, o que ele não é. Você não sente medo, você não tem a sensação que você está sendo de fato perseguido, você não sente que você está em perigo, você não sente que você é obrigado a se esconder e a ser cauteloso, porque senão você vai ser achado, você vai ser perseguido, você vai levar algum susto, algum jumpscare. Você não sente isso. FNAF Security Breach não dá medo. E a partir do momento que você se propõe a ser um survival horror e você não dá medo, você falhou na sua proposta, você não cumpriu o que prometeu. E considerando que são 10 jogos durante 7 anos, com uma história que é uma grande colcha de retalhos, com vários pontos que às vezes parecem ser forçados ou estranhos, e agora com esse novo FNAF, que foi um FNAF que foi uma decepção, eu acho que chegou a hora de fazer uma pergunta a Five Nights at Freddy's, uma pergunta que toda série, todo filme, todo jogo, uma hora tem que ser feita, caso essa história dure por anos. Five Nights at Freddy's já não chegou a hora de acabar? Five Nights at Freddy's não consegue acabar? E por favor, não me levem a mal, eu amo Five Nights at Freddy's. Eu amo essa franquia, eu amei Security Breach. Apesar de ser uma decepção, apesar de não cumprir o que prometeu, eu amei esse jogo. Mas fique até o final do vídeo para ver se você concorda comigo. Em 2015, FNAF já existia há um ano. FNAF já existia há um ano, já tinha sido lançado FNAF 1, 2, 3. E agora, Scott Cawthon havia anunciado FNAF 4. Mas FNAF 4 ele tinha um diferencial. Ele não era igual aos outros jogos. Ele tinha um subtítulo. Não era só Five Nights at Freddy's 4. Era Five Nights at Freddy's 4 The Final Chapter. O capítulo final. Tudo levava a crer que FNAF 4 era o fim. E considerando que, desde o FNAF 2, a franquia tentava explicar a história do jogo através de minigames. Minigames dentro do jogo onde eles falavam da história, o que estava acontecendo. E FNAF 3 havia revelado bastante coisa em seus minigames. Faria sentido sim que FNAF 4 fosse o fim. Até porque fazia só um ano e 4 FNAFs já haviam sido lançados. Estava mega hypado. Estamos falando de criadores de teorias, gameplays, né, os criadores de conteúdo, fangames sendo criadas aos montes. Algumas fangames cresciam tanto que eram confundidas com o próprio FNAF. Fazia todo sentido que FNAF 4 fosse o fim. E de fato, FNAF 4 acrescentou muito para a história. Muitas pessoas adoram FNAF 4. FNAF 4 trouxe sim pontos muito importantes para a história, apesar de que alguns bem confusos que estão até hoje. E os criadores de conteúdo, as pessoas que tentavam contar a história de FNAF, tentavam arranjar pontos da história, os fragmentos da história e as teorias de uma forma que tivesse começo, meio, fim. Porque Five Nights at Freddy's 4 era o fim. Então a história tinha que ser encaixada de uma forma que fizesse sentido e que fosse o fim, que terminasse. E em janeiro de 2016 surge FNAF World. FNAF World não é um jogo de terror. Não faz parte da franquia, da linha original da franquia. FNAF World é um RPG com versões fofinhas e bonitinhas dos animatrônicos que tentavam nos matar no passado, nos outros jogos. É um jogo bastante diferente do que a gente estava acostumado. E considerando que tudo que foi nos dito era que FNAF 4 era o fim, e agora com esse FNAF World, que não tinha nada a ver com os outros jogos, o que nós entendemos? Que FNAF de fato tinha acabado em FNAF 4, e que agora o que nós teríamos seriam extras e spin-offs, e é claro o filme de FNAF, que estavam tendo boatos na época. Então, em outubro de 2016, surge Five Nights at Freddy's Sister Location,
o FNAF 5. E vale lembrar que FNAF 5 é um dos FNAFs mais adorados pela comunidade. E ele é um FNAF bastante importante para a história. Ele é um FNAF que enriqueceu bastante o universo de FNAF. E uma das coisas interessantes sobre o Sister Location é que ele não é um jogo fixo, né, onde você simplesmente fica parado, point and click. Ele ainda é um point and click, só que você não fica parado cuidando de câmeras e de portas. Você tem mais coisa para fazer, você tem certas missõezinhas para cumprir. É um diferencial que Sister Location trouxe e que enriqueceu bastante a jogabilidade. E foi nos dito que Five Nights at Freddy's Sister Location era agora sim o final. Não foi o 4, foi o 5, agora é o 5, agora sim acabou, certo? Um ano se passou até que um novo FNAF fosse anunciado. Só que o que nos era nos dito oficialmente era que não seria um jogo de terror, parte da franquia de terror. Seria um spin-off, assim como o FNAF World. Só que diferente do FNAF World, seria um Pizzaria Simulator. Um jogo onde você iria criar pizzas, criar a sua pizzaria e administrá-la. Pelo menos essa era a informação oficial. Tanto que o jogo seria gratuito. E foi assim que, em dezembro de 2017, surge Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator. Para surpresa de alguns e outros não, Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator, de fato, tinha uma pizzaria lá dentro onde você cuidava e administrava, tá? Tudo certinho. Só que com um FNAF dentro, um jogo de terror dentro, com animatrônicos querendo te matar. Era um FNAF como todos os outros. Esse é o FNAF 6. É estranho pensar que de fato o jogo cumpriu o que foi prometido. De fato você cuida e administra de uma pizzaria. Só que entre as noites, né, entre esses turnos que você cuida da pizzaria, você tem animatrônicos tentando te matar. Só que esse FNAF 6 ele tem um ponto muito interessante. Diferente de todos os FNAFs passados, onde a história estava em minigames e escondidas dentro do jogo, a história em FNAF 6, no fim, ela tá escancarada, ela tá jogada na sua cara. O fim de FNAF 6 é a pizzaria queimando, com vários personagens, né, os vários animatrônicos sendo destruídos no fogo. Personagens esses muito importantes para a história. Inclusive o antagonista da franquia, o assassino, o William Afton. Ele é destruído no fogo. A história está escancarada na nossa cara. Tem um cara falando enquanto mostra os animatrônicos sendo queimados. Toda a narrativa, toda a forma como a história foi construída, como a história, o fim do FNAF 6 nos foi apresentado, é uma narrativa de fim, de ponto final. E era tão óbvio que aquilo era o fim, que todo mundo que viu aquilo entendeu que era o fim de FNAF. Aquele era o ponto final. Não era só um fim, era um ótimo fim. Era um ótimo fim para a história, era um ótimo fim para a franquia, era um ótimo fim para aquele jogo também. Mas, como vocês já devem imaginar, logo em seguida foi anunciado um novo jogo. Foi anunciado a UCN, a Ultimate Custom Night, que alguns chamam de FNAF 7. Nesse jogo você tem 50 animatrônicos, na verdade são um pouco mais que 50. Animatrônicos de todos os jogos anteriores. Personagens de todos os jogos anteriores, inclusive do FNAF World. E com mecânicas de todos os jogos anteriores também. A Ultimate Custom Night era a soma de tudo que FNAF havia criado. Tudo que existia no universo de FNAF. Esse jogo era uma continuação direta do FNAF 6. E a Ultimate Custom Night ela também mostra vários pontos da história jogados na nossa cara. E qual é a história da UCN, da Ultimate Custom Night? A história é o seguinte. Em FNAF 6, o assassino, o antagonista morreu, né? Ele foi destruído no fogo. E agora a UCN seria ele sendo atormentado, pagando pelos seus pecados. Isso é claramente uma narrativa de encerramento. O antagonista, o vilão, foi destruído e agora ele está pagando pelos pecados dele. Vários pontos da história foram revelados, muitas perguntas foram respondidas. Acabou toda a narrativa. FNAF 6 e a UCN eram o fim. E tecnicamente foi sim o fim. Mas não o fim da história de FNAF. Foi o fim de um arco. E claro, como você já deve imaginar, o início de outro arco, de um novo arco, uma continuação da história. E é aí que entra Five Nights at Freddy's Help Wanted. Help Wanted ele é diferente porque ele é um jogo de realidade virtual, ele não é um jogo como os outros anteriores. Help Wanted basicamente é todos os antigos jogos da franquia,
só que em realidade virtual, com vários minigames e desafios dentro. Mas apesar disso, tem sim muita coisa de uma nova história dentro desse jogo. Tem muitos mistérios dentro desse jogo. Mistérios esses que levam à construção de uma nova história, de um novo arco para a história, sendo continuação do que terminou em FNAF 6 e na Ultimate Custom Night. A forma como essa nova história está escondida dentro do Help Wanted, ela é muito boa. Isso fez com que todo mundo ficasse hypado, ficasse ansioso para como essa história seria de fato introduzida, como ela de fato ganharia forma, o que viria depois do Help Wanted. E aí que entra Five Nights at Freddy's Security Breach. There is more going on here than you realize. Security Breach foge completamente de todos os antigos jogos. Ele não é um jogo point and click. Você tá solto no mundo, nessa pizzaria temática, né, da empresa da Fat Fazbear. E lá você tem os animatrônicos e você tem que fugir dos animatrônicos. Os animatrônicos te perseguem, você tem que se esconder, você tem que andar pelo mapa, pegar objetos, descobrir mistérios. É bem diferente de qualquer outro FNAF. Mas qual é o ponto mais diferente de Security Breach? Security Breach, infelizmente, não é um jogo de terror. O problema não era ele não ser point and click. Na verdade, eu achei maravilhoso um FNAF onde você é solto no mundo. Achei maravilhoso. No inicinho do jogo do Security Breach, quando você tá nos dutos de ventilação, várias vezes eu me lembrei de Outlast. Não que Security Breach fosse um Outlast, mas sei lá, foi a sensação no início que me dava. Mas infelizmente Security Breach não te dá a sensação de medo, de terror, de perseguição, que você tem que tomar cuidado. Security Breach se tornou mais um jogo de exploração do que um jogo de terror. É mais um jogo para fãs da franquia, porque sim, Security Breach ele é cheio de detalhes. Ele é maravilhoso, ele é lindo. É um jogo que você vê que tem muito carinho nos detalhes. É um jogo que fez qualquer pessoa que seja fã de FNAF e acompanhe há anos essa franquia se apaixonar. Mas para pessoas em geral, para pessoas que queriam jogar um jogo de terror, para pessoas que esperavam muito mais desse jogo, que tinha um grande potencial e que vinha nos deixando ansiosos desde o Help Wanted, infelizmente esse jogo foi uma grande decepção e ele fracassou no que ele tentou fazer. Você tem um mapa gigantesco com salas praticamente vazias, não vazias de objetos ou de decoração, mas vazias de não tem o que fazer ali dentro, são salas vazias, sem alma. Um mapa enorme com objetivos que não condizem com o tamanho do mapa. E aí você pega a quantidade de coisas que sabemos que foi removida do jogo, o tamanho do jogo, o tamanho do mapa, salas vazias sem ter o que fazer, objetivos que não condizem com o tamanho do mapa. Expectativas, várias expectativas não correspondidas, uma promessa e não entregar o que prometeu. Isso dá a entender muito uma coisa. Five Nights at Freddy's Security Breach saiu do controle. Esse descontrole e uma sequência de escolhas erradas feitas pelos criadores do jogo levaram o FNAF Security Breach a ser decepcionante e muito inferior ao que ele poderia ser. E eu acho interessante fazer essa comparação, que o descontrole em Security Breach é um reflexo do descontrole que a própria franquia Five Nights at Freddy's se tornou. E é aqui que eu entro com o meu argumento. Five Nights at Freddy's saiu do controle. Scott Calton, quando ele criou o FNAF, provavelmente ele tinha uma ideia da história que ele queria. Ele tinha uma história na cabeça dele, uma ideia de uma história. Só que essa ideia ela foi abandonada. E isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Scott Calton foi alterando a história de FNAF, conforme as teorias e ideias foram surgindo. Não é uma história que foi criada e as teorias vinham tentando responder a história, tentando desvendar a história, saber qual era a história. Não, foi uma ideia de uma história, as teorias foram vindo, e o Scott foi pegando parte dessas teorias e colocando na história. A história de FNAF foi mudando, por isso se você for analisando o que nós sabemos da história desde o FNAF 1, parece que tem coisas que foram alteradas, parecem coisas que faziam sentido e do nada pararam de fazer sentido. Pontos da história que às vezes parecem forçados, estranhos, é porque a história de FNAF foi mudando com o tempo. A história de Five Nights at Freddy's é uma grande colcha de retalhos. A história de FNAF foi sendo mudada e torcida, e um dos motivos para que isso ocorra somos nós. Fizeram isso, em parte, para satisfazer os consumidores. Nós que estávamos lá ansiosos para consumir FNAF, para consumir conteúdo de FNAF. E a história foi sendo distorcida para que ela continuasse sendo produzida e saciasse o nosso desejo. FNAF não é como Harry Potter, que
quando a autora de Harry Potter lançou o primeiro livro de Harry Potter, ela já estava escrevendo o 7º. Não é uma história já bem feita, com uma ordem e um sentido calculado. E mais do que isso, FNAF, ele criou uma grande indústria, uma bolha cultural em torno dele, que produzem e lucram, sim, com tudo isso. Estou falando da produção de gameplays, estou falando de produção de teorias, estou falando de fangames, estou falando de fanarts, animações, músicas, uma bolha enorme de produção de conteúdo. Várias e várias pessoas consumindo tudo isso e a história sendo torcida e distorcida para atender, para continuar alimentando essa indústria. E aquilo que eu falei, que o Scott provavelmente tinha uma história na cabeça dele, essa história que ele criou, essa ideia da história que ele tinha na cabeça dele, de fato era para ter terminado, ele tinha o plano de terminá-la em FNAF 4. Por isso que FNAF 4 é The Final Chapter. Era o capítulo final. Mas depois veio o Sister Location, que foi muito adorado, e foi indo. A história foi sendo mantida viva. E regra de mercado, se tem gente querendo consumir ou consumindo, vai ter alguém para produzir isso, para atender essa demanda. E é aí que mora o problema. Sabemos de séries, filmes, jogos que continuam existindo, que continuam sendo produzidas e vão perdendo sua alma, vão sendo forçadas para frente, destruindo completamente a obra. Elas são forçadas para frente só para lucrar e agradar os fãs. Fica criando história, fica tirando história de não sei aonde, fica fazendo fanservice. E isso destrói histórias maravilhosas. E infelizmente eu acredito que FNAF corre esse risco. E FNAF Security Breach, ele é o maior indicativo que FNAF corre esse risco. Porque era um jogo com um baita potencial. É o primeiro jogo que nós estamos soltos no mundo e animatrônicos vêm perseguir você. A expectativa dos fãs de FNAF com esse jogo era absurda. E isso é justificável. Era para ser um jogo incrível. E nós sabemos de jogos, de franquias de jogos que são feitos às pressas, são forçados para frente para gerar lucro e agradar, entre aspas, fãs, porque sabe que vai ser consumido. Esses jogos são lançados cheios de bugs, cheios de erros de problemas de textura, de renderização. E quando eu vi a quantidade de bugs, de problemas de textura e renderização que Security Breach tem, eu fiquei com medo. Eu fiquei muito preocupado, porque embora sejam problemas técnicos que possam ser resolvidos através de atualizações futuras, é triste ver um jogo ser lançado dessa forma. Então não são só problemas de jogabilidade, de história, da forma como o jogo foi construído, são problemas técnicos que interferem quando você está jogando. Você está lá andando pelo mapa de Security Breach e do nada você cai 3 andares para baixo porque não renderizou o mapa. Security Breach, ele é um grande alerta vermelho para a franquia de FNAF, para os fãs de FNAF. Security Breach, ele é um exemplo do que FNAF pode se tornar. O medo de que FNAF se torne só mais uma franquia, o medo de que FNAF fique sendo forçado para frente só por lucro, só para se manter no mercado e agradar fãs, o medo de que se torne uma obra de tão baixa qualidade, é um medo real. Eu espero muito que os produtores, os criadores, aprendam com os erros de Security Breach. Que não deixem que FNAF se torne só mais um jogo, igual a tantos outros filmes, séries e jogos que só são forçados para frente. E que acabe perdendo sua alma. Se perde completamente na história. Perde a mão. Fica fazendo as coisas de qualquer jeito, só para agradar, ou só para lançar. Essa obra perde a alma dela, perde o que faz com que as pessoas queiram jogar ela. Security Breach tem tantos erros em tantos níveis que é muito preocupante. Help Wanted e Security Breach, esses dois novos jogos desse novo arco, eles têm um diferencial. Parece que eles já têm uma história programada na cabeça deles. Então, sendo eles já tendo uma história, diferente dos jogos anteriores, já tendo uma história do que eles querem trazer, que eles tenham a história, que os jogos só nos mostrem essa história. Só que nos mostrem de um jeito bom, legal, divertido e, é claro, assustador, porque FNAF é terror. E Security Breach foi uma grande decepção em fazer isso. Que eles aprendam com os erros de Security Breach e não repitam. É um jogo que tinha muito potencial. Nós amamos FNAF, nós estamos há anos mantendo o FNAF vivo e nós merecemos FNAF da melhor qualidade possível. Porque sim, provavelmente FNAF vai continuar vivo. FNAF vai continuar existindo, FNAF vai continuar sendo produzido. E por quê? Porque FNAF é muito bom e muito lucrativo para terminar. Então, respondendo a minha pergunta do início do vídeo, FNAF não consegue morrer, FNAF não consegue terminar. A franquia não consegue acabar. Acabar no sentido de você terminar uma obra. FNAF não consegue achar um fim mesmo tendo tentado várias vezes, seja no FNAF 4,
seja no FNAF 5, seja no FNAF 6. Ele não consegue acabar. FNAF é tipo o antagonista de FNAF, né? O William Afton. Ele sempre volta. I always come back. Enfim, esse é mais um vídeo meu. Curta se você gostou. Comenta aqui embaixo sua opinião. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo. Se você concorda com tudo que eu falei. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. E compartilha esse vídeo para pelo menos um amigo seu. Não custa nada, isso já me ajuda demais. Por isso é tudo e tchau.